2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto de Atos 2:42, que fala sobre a comunhão, sobre as coisas que nós temos que ter em comum, sobre as coisas que nós fazemos para o Senhor, ela nos lembra de pessoas que, como a Bíblia conta a história de Barnabé, que vendeu as suas propriedades e trouxe todo o dinheiro ali aos pés dos apóstolos. E às vezes as coisas que algumas pessoas fazem não são para nós fazermos, porque Deus tem uma atividade, um chamado para cada um em especial. Mas nós conhecemos Barnabés hoje em dia. O acampamento Jovens da Verdade está lá, primeiro pela vontade de Deus. Mas Deus moveu o coração de um presbítero da igreja da Penha, chamado Azor, e vendeu o seu carro e disse: está aqui o dinheiro da entrada. Nós temos ainda muitos Barnabés. Nós temos também muitos Ananias e Safira, que movidos pela inveja, retiveram parte do seu dinheiro e não deram totalmente ao Senhor. Os dízimos e ofertas que nós damos ao Senhor de todo o nosso coração é 10% do que Ele nos pediu, instituído em toda a Bíblia. Mas se alguém fizer algo ressentindo no seu coração, não faça. Quantas vezes nós temos dado alguma coisa a alguém nos faróis e não temos tido aquela vontade de servir? Melhor que não faça. Neste versículo somos presenteados com um retrato da vida dos primeiros cristãos. Eles eram incansáveis em sua dedicação ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Partir do pão é importante, mas as orações são mais importantes. Porque as orações é quando nós falamos com Deus. É quando nós percebemos as ações que Deus quer que nós façamos. Porque Ele vai falando através do Espírito que habita em nós o que Ele quer que façamos. Então o nosso coração vai se movendo a fazer a vontade de Deus. Partir o pão é uma coisa que acontece naturalmente na nossa vida. Se os irmãos ficarem ali à porta da igreja, vão ver que passam muitas pessoas que pedem dinheiro que a igreja não dá, porque a igreja oferece para ele a oração e ele rapidamente vai embora. Que pedem roupas porque são moradores de rua, mas a igreja fala: eu posso orar com você e Deus pode mudar a sua vida, e rapidamente eles vão embora. Mas é o que a igreja pode fazer. Se o governo não faz a parte dele de social, de estar tirando essas pessoas, a igreja também não pode fazer. Nós muitas vezes circulamos com o carro em qualquer região e sempre tem aqueles pedintes. E eu costumo dizer para a Cida: se eu for dar gorjeta para eles, todas as vezes que eu passar aqui, logo logo eu estarei como ele pedindo gorjetas. Porque existe aquilo que nós podemos fazer e até um limite, mas que isso é impossível. Por isso a nossa vida, ela tem que depender de Deus, ela tem que se espelhar em Deus. E Jesus deu o pão, multiplicando o pão e peixe para tantos que tinham fome. Fez milagres de fazer com que coxos andassem, cegos vissem, surdos ouvissem, mas tudo que Jesus fez foi para abrir os seus corações e lhes pregar a palavra, e lhes mostrar a nova vida que Jesus estava propondo. Não simplesmente para dar o pão. Era um momento especial de dar o pão. É um momento especial que nós temos também de dar o pão. Mas o principal é falar do amor de Cristo, da transformação que Ele fez nas nossas vidas.
Tão profunda era essa comunhão entre eles que transbordava em suas vidas cotidianas. Qual a profundidade da comunhão das nossas vidas? A nossa vida de comunhão, ela está transformando outro ao nosso redor? Ou a nossa comunhão com Deus não está naquele nível que precisava estar para que o rosto de Cristo transpareça no nosso, que somos espelhos? Por conseguinte, esse relato nos serve como espelho, permitindo-nos enxergar o potencial que existe em cada um de nós para viver em profunda comunhão com os outros e com Deus. A palavra de Deus sempre será o nosso espelho e o nosso modelo. Nós não poderemos fazer nada de nós próprios. Nós não poderemos subir no púlpito, pregar, emocionar, cantar, converter, porque quem converte é o Espírito Santo. Nós podemos pregar no poder do Espírito, mas nós não podemos garantir que a nossa pregação vai fazer diferença. A nossa vida, o nosso testemunho vai fazer, porque o Espírito Santo está em nós. Mas a nossa pregação, se não estivermos tomados pelo Espírito de Deus, não fará. Mas a pergunta que se apresenta é: como podemos viver assim nos dias atuais, em meio à sociedade tão individualista? O pastor Oswaldo conta uma experiência que ele teve aqui nas proximidades da nossa igreja. Já era de noite, alguém lhe pediu uma gorjeta, ele abriu o vidro e disse: eu não tenho nada. A pessoa disse: só pelo fato do senhor ter aberto o vidro e ter falado comigo, para mim já foi suficiente. Nós temos um risco muito grande hoje em dia. Todos nós que andamos na rua, que pegamos condução, que andamos de carro, em um dado momento nós estamos aí à mercê daqueles que estão em volta, daqueles que não fazem nada. Quantos de nós já sofreram ataques aí? E eu, sinceramente, eu não teria a coragem que teve o pastor Oswaldo. Eu continuaria fechado no meu carro, e uma cena que eu tenho feito, um gesto que eu tenho feito desde que eu trabalhava com os meus patrões, eu continuo repetindo esses gestos. Quando eles estão pedindo: abaixa o vidro, quero falar com você, eu falo, como quem diz: não tenho nada, não ouço nada. E eles se cansam e vão embora, porque eu não tenho coragem mesmo. Estando numa praça pregando o evangelho é diferente de você ter que abrir o seu vidro e de repente ser atacado. E nesse mundo tão individualista, nós vamos caminhando cada vez mais para uma situação assim, em ver alguém e não ajudar, em ter algo como fazer por alguém e não fazer. Nós não podemos, dessa forma, ser os Barnabés de hoje. Mas é preciso que sejamos os Barnabés de hoje. Não somente com o nosso bolso, com aquilo que temos, mas principalmente mostrar a eles a palavra de Deus. Orar por eles e, se possível, com eles. Para que a palavra de Deus que se manifesta em nós também se manifeste nele, também transforme as suas vidas. E aí nós começaremos a ver que não é só partir o pão, mas é principalmente a oração. Aqui nessa igreja, no tempo do seu início, havia uma irmã chamada Luzinete, e ela estava passando por uma dificuldade muito grande. Ela revelou isso em culto de oração, nós oramos por ela e Deus deu a vitória para ela. Sinal que a oração é a nossa fonte de vida, sinal que a oração é a nossa força. E essa comunhão que nós temos uns com os outros, orar uns pelos outros e uns com os outros, não só nos dias de culto da oração, mas todos os dias da nossa vida. Eu não preciso ficar mandando um zap depois ou telefonando para o presbítero Ziegler: olha, eu olhei por você porque o irmão estava tendo dificuldade, eu olhei pelo irmão Marcelo, porque... Não, eu não preciso falar, eu tenho apenas que orar. E quando Deus resolver fazer, porque tudo depende dele, então nós vamos saber que a nossa oração foi ouvida. Mas não é com a vaidade da minha oração ser ouvida, mas é com a simplicidade de nos colocar à vontade de Deus, para que a vontade dele seja feita no tempo dele, do jeito que ele predestinou. E a forma que nós temos é cada dia mais viver Jesus Cristo. Eu te convido a refletir sobre: tem buscado viver em realidade? Como tem dedicado o ensino dos apóstolos?
como tem se dedicado à comunhão, ao partir do pão e às orações, e mais importante, como você pode intensificar práticas desses elementos em sua vida, colocando-nos nas mãos de Deus. E Ele despertará em nós, como diz na sua palavra, o querer e o efetuar. É só por Deus em nossa vida. Eu gosto muito de falar da experiência do irmão Gevan Siqueira, que já é difícil chover no Ceará, mas quando chove, chove muito. E depois desse culto, então, o diácono falou para ele, se eu fosse o irmão, eu esperava que as águas baixassem para que o irmão possa retornar em segurança. E ele disse, acabei de pregar sobre um Deus maravilhoso, não vou ficar em nenhum atoleiro. E pegou o seu carro e foi embora. Não tinha nenhum atoleiro no seu caminho. Então são essas as coisas que Deus quer que façamos, que confiemos nele, que deixemos que ele haja na nossa vida. E mesmo que tenhamos medo de abrir o nosso vidro durante a noite para dar uma gorjeta ou para falar Jesus te ama, Deus nos encorajará para fazê-lo. Não negligenciemos a importância de cada um desses elementos. Sejamos diligentes nos estudos das Escrituras, pois nelas encontramos as verdades que iluminam o nosso caminho. Nada podemos fazer sem a iluminação de Deus na nossa vida. Tem uma ilustração que eu aprendi lá na igreja de Itaquera, que diz assim, uma pessoa olhava que subia no púlpito pessoas até sem cultura, como eu, por exemplo, e pregavam, e ele subiu. E quando ele viu que não ia conseguir, ele usou uma estratégia. Ele pediu uma oração. E enquanto alguém orava, ele se retirou e nunca mais voltou. Porque pregar não é uma coisa fácil. Se não viver, se não depender de Deus em sua vida, não vai ser fácil. Não vamos ouvir a voz de Deus através dos seus textos, através do testemunho de tantas outras pessoas, através da sua mensagem cantada, se nós não estivermos nas mãos de Deus, se Deus não operar em nosso coração. Invistam na comunhão com os irmãos, pois em tempos de alegria e tribulação precisaremos uns dos outros. Ao partir o pão, lembrem-se do sacrifício de Jesus por nós e aprofundem sua comunhão com Ele. Quando nós falamos em pão, nós lembramos muito do pão físico, mas Jesus é o pão que desceu do céu, que se fez maldição em nosso lugar, que ressuscitou, e a sua ressurreição também nos ressuscitou da nossa morte espiritual. Mas no último dia, os nossos irmãos que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados e veremos a glória de Deus. Para isso, é importante deixar que Ele tome conta de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Para isso é importante orarmos, termos a nossa comunhão, sermos Barnabés, pregando a palavra de Deus e dando o pão também a quem precisa. Não se esqueçam da importância da oração como um diálogo contínuo com Deus. É a prática da oração que nos mantém firmes e fortes na fé. Que Deus os abençoe.